Meus queridos, então vamos dar mais uma continuidade aí ao nosso segundo bimestre, qual nós vamos então entrar na psicologia em si. Então esta é a primeira aula aí do nosso segundo bimestre. Hoje nós vamos falar sobre as psicopatologias sociais, o quanto que o meio influencia então aí o nosso sofrimento mental, o nosso sofrimento psíquico, o nosso sofrimento então aí emocional. Deixo aqui uma frase aí do nosso tão aí famoso Freud, ele vai dizer que o mal-estar não é um desvio, mas a própria consequência de uma civilização doente. Então, o mal-estar, o nosso mal-estar tem muito a ver com o tipo de sociedade, com o tipo de estrutura, com o tipo de colonialismo que nós, então, aí somos estruturados e vivenciamos aqui no nosso Brasil. Queridos, vamos então para o nosso puxa-conversa, aí sociologia, e a gente terminou a nossa aula dizendo aí daquela famosa música de Legião Urbana, Que País é Esse? Né? Você conhece essa música aí dos anos de 1980? Como você responderia a pergunta que dá título a essa música, considerando o nosso atual contexto social? Que país é esse? Desigualdades sociais, racismo, renda concentrada, polarização da política, violência, criminalidade, crime organizado. Então, são matutações que nós vamos trazer para esse aí bimestre. Meus queridos, hoje eu gostaria então aí de dizer para vocês como que vai funcionar aí o nosso bimestre. Como que ele vai funcionar? Nós temos então aí as nossas datas, nós já estamos aqui no segundo, né, aí bimestre da N2, então nós vamos funcionar assim, sempre um trabalho de 30 e a prova de 70. Então, se atente aí no dia 8/11, nós vamos aí entregar um trabalho que eu já vou aí nas próximas aulas dizendo para vocês. E no dia 6/2 a gente vai fechar, coroar toda essa disciplina de Sociologia Geral, que vai ser a nossa N2, ok? Queridos, coisas que eu tenho que falar para vocês que são importantes. A avaliação, então, aí da N3. Você teve alguns alunos que perderam a N1. Você, consequentemente, já está na N3. Se você não fez os trabalhos da N1, você naturalmente está de N3. Então, se atentem aí quando que vocês têm que realizar o pedido da N3. Está no nosso calendário, peguem aí o calendário acadêmico para que vocês não percam esses prazos, que aí nós vamos realizar no dia 13/12, certo? Então, nós vamos então aqui para a nossa devolutiva e a correção da nossa prova. Toda vez que nós fizemos uma prova, nós vamos então aí corrigir. Então, eu vou deixar aqui no slide para vocês esta correção, ok? Tudo que nós estudamos aí no primeiro bimestre, do início da sociologia, a urgência da sociologia está aqui nesta correção. Então, a número 1 dizia que a sociologia surge como consequência das mudanças trazidas de duas grandes revoluções do século XVIII. As mudanças trazidas pelas duas revoluções provocaram graves problemas sociais. Dentre as respostas abaixo, quais são essas duas revoluções? Então, a gente falou muito da o quê? Da Revolução Francesa, que é a queda aí da monarquia, como marca o quê? Da defesa dos ideais de liberdade e igualdade entre os homens. E a Revolução Industrial, a era aí da industrialização, que foi marcada pela introdução da máquinas a vapor, pela mecanização da produção e pelo surgimento, então, aí, das fábricas. Certo, queridos? Essa, então, aí era a resposta da número 1. A número 2, ela vai perguntar para a gente como que a gente estudou em aula, qual é o objeto principal da sociologia. Então, o objeto aí principal da sociologia é o estudo da sociedade. Nós estudamos a sociedade para entender as relações no homem, para entender aí esses sofrimentos psíquicos, sofrimentos mentais, porque ela abrange as relações sociais, as estruturas sociais, as instituições e as interações entre os indivíduos e os grupos. A sociologia busca, então, compreender como a sociedade funciona, como as pessoas se relacionam entre si e como essas relações moldam o comportamento individual e o coletivo. Certo, queridos? Então, essa aí era a resposta da número 2. Vamos dar continuidade, nós vamos então aí para a questão 3. Augusto Comte, juntamente com Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber, são os pais da sociologia. Comte foi o primeiro a criar o método sociológico científico e a argumentar que os acontecimentos da sociedade se desencadearam de forma natural, positiva e progressista. Em relação à teoria de Comte, qual das afirmativas abaixo está incorreta? Vamos lá para a que está incorreta. Identificou e analisou a disseminação do protestantismo como o espírito do capitalismo. Então, ele faz essa análise. Quem fala mais do protestantismo?
Eu creio que essa está incorreta, porque quem fala do protestantismo, faz uma análise, então, aí, do protestantismo como espírito capitalismo, porque quanto mais posse você possuía, mais status de glória você tinha, é Max Weber, não é? Então, essa aqui você já pode, então, aí, considerar como incorreta, porque as outras, todas A, B, A, C e a D, são aí características do positivismo aí de Comte. Já a 4 vai falar de Emile Durkheim, que a gente estudou bastante, vamos continuar estudando nesse bimestre, usou a metáfora do corpo como para explicar como a sociedade funciona, onde cada órgão, instituição social tem uma função necessária para o funcionamento do sistema completo. Assim surge o funcionalismo, de função. Assim, descreveu os fatos sociais. Então, o que são os fatos sociais para Emile Durkheim? O que esses fatos é de importante, é de necessário para Emile Durkheim? Então, ele vai falar que são maneiras de agir, pensar e sentir que existe fora do indivíduo, mas que exerce um poder coercitivo, correção, punição, de lei sobre ele. Exemplo, normas, leis, costumes, valores, instituições, religiões e estruturas sociais. É o que está externo a nós. Então, são normas e leis que nos regem, que nos corrigem e que, de alguma forma, nos pune se nós não andarmos conforme elas. Então, para Emile Durkheim, era os fatos sociais se dão externos aí ao indivíduo. Vamos para a nossa 5, né? Marx, né, argumenta que as relações de produção, a forma por que cada sociedade organiza a produção dos bens de subsistência, são cruciais para entender a organização social. Com base no materialismo de Marx, complete a frase. Então, gente, Karl Marx vai dizer que existe um fator que determina como a sociedade vai se organizar. Marx defendia que a estrutura e o funcionamento da sociedade são determinados pelo fator econômico. É um determinismo econômico, que existe um valor econômico, que existe um capital econômico que vai determinar aí essa organização da sociedade, ok? A 6, Max Weber foi um sociólogo e filósofo que analisou como as pessoas interagem uma com as outras e como essas interações afetam a sociedade. Bem diferente dos demais sociólogos, sua abordagem serviu de referência para a psicologia, pois considera aí um dos sociólogos que mais se aproxima daquela análise compreensiva para nós psicólogos é Max Weber. Por quê? Porque ele vai falar que a ação humana na formação da sociedade é uma abordagem o quê? Compreensiva. Então, o Weber estudou as estruturas sociais, ou seja, os fatores sociais, culturais e religiosos e como eles são capazes de influenciar aí a sociedade, as pessoas, os indivíduos, gerando um campo. Porque esses são o quê? Essas instituições, essas estruturas são aquelas que vão o quê? Gerar valores, gerar princípios, gerar conceitos. Então, ela acaba influenciando os comportamentos aí dos indivíduos. Vamos então Vamos dar continuidade na nossa 7, que traz aí, né, uma questão da ética e da moral. De acordo com estudado em aula, qual a definição de ética e moral para a psicologia? Para a psicologia, gente, a ética é a ciência da conduta humana perante o ser e seus semelhantes, podendo essa conduta ser o questionamento do dever ou do direito. Então, ela é aquele direito da reflexão, que na maioria das vezes é direcionada por valores morais ou não. A moral já está ligada a costumes e a tradições específicas de cada povo, vinculada a um sistema de valores próprios de cada cultura e de cada caminho espiritual. Então, a ética, ela muitas vezes vai governar de acordo com a necessidade ali da condição que eu estou vivenciando. A moral já é o costume, os valores que nos foram implantados ao longo da nossa cultura, ao longo daquilo que nós acreditamos, ok? Vamos para o nosso número 8, que vai falar então aí do surgimento da sociologia na sociedade brasileira. Então, a fase B da implementação da sociologia no Brasil nos aponta grandes problemas sociais, desde o colonialismo do país até nos tempos atuais. Qual das afirmações abaixo descreve estes problemas sociais? Então, nós temos aqui a A e a B. A origem do atraso da nação brasileira está vinculada ao tipo de colonização que o Brasil foi submetido por Portugal. Isto é, uma colonização periférica e exploratória. Nosso país foi estruturado desde a colônia para satisfazer as necessidades externas e não para atender às suas demandas internas. Se constituiu como um mero fornecedor de produtos e sua história colonial se desenvolveu em função disso.
sendo um mero fornecedor de matéria-prima após a independência política, situação que permanece até hoje através das commodities agrícolas. Para cumprir essa finalidade, montou-se uma estrutura econômica social assentada na grande propriedade rural e a mão de obra escrava, sempre à margem da sociedade até hoje. Então, nós estamos, então, aí muitas vezes vinculados ao tipo de colonização que Portugal, então, aí foi nos imposto a nós. E aí nós vamos ver o quanto que dessa imposição aí de colonização vai surgir grandes problemas sociais. Vamos então aqui para a 9, ok? A 9 vai falar para nós: quem melhor que os oprimidos se encontrará preparado para entender o significado terrível de uma sociedade opressora? Quem sentirá melhor que eles os efeitos da opressão? Quem mais que eles para ir compreendendo a necessidade da libertação? A libertação a que não chegarão pelo acaso, mas pelas práticas de sua busca. Não pelo conhecimento, e o conhecimento necessidade de lutar por ela. Luta que pela finalidade que lhe deram os oprimidos. Será um ato de amor, com o qual se oporão ao desamor contido na violência dos opressores. Até mesmo quando esta se reveste de falsas generosidade referida. Essa citação, então, se refere a... Gente, essa citação é maravilhosa, essa citação é da Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire, que ele vai aí trabalhar logo após a colonização, logo após aí a abolição aí da escravatura e todos os problemas sociais já inseridos aí na nossa sociedade. Depois também ele vai trabalhar ali depois da ditadura militar. Então, Paulo Freire em sua obra Pedagogia do Oprimido, queridos, certo? A 10, para a gente finalizar, né, fechar, coroar todo esse bimestre, a sociologia contemporânea no Brasil passou novamente pela opressão através da ditadura militar de 1964. A democratização veio somente em 1980 e 2000, e com ela todos os impactos para a sociologia. Com base no que foi estudado em aula, julgue certo ou errado para a afirmação aí abaixo. Vamos lá, gente. Nós estávamos aí no tempo de fechadura da ditadura militar, depois vem a democratização. Então, o quanto que nós perdemos com a ditadura e o quanto que depois na abertura da democratização vem também os impactos. Então, reimplantação da disciplina da sociologia crítica, novas temáticas principais, como a desigualdade, a urbanização e a violência, política e corrupção, movimentos sociais, questões da globalização de gênero e raça, como aí grandes sindicatos, os feministas, LGBTQIA+, o combate ao racismo, movimentos ambientalistas, a sustentabilidade e a reforma agrária. Foi um, então, aí dos movimentos. O racismo, movimentos ambientalistas trouxeram fortes impactos aos países nos quais surgem para contextualizar a história sofrida do povo brasileiro. Assim, a psicologia social é uma perspectiva crítica que estuda a doença mental considerando os fatores sociais, culturais e históricos que contribuem para o sofrimento psíquico. Gente, está certo ou está errado? Está certo. Né? Então, a letra A. Certo, queridos? Vamos dar continuidade aqui ao nosso bimestre e a gente já vai fazendo assim essa ligação, aí esses slides de ligação, que nós vamos entrar nas psicopatologias sociais. O que é isso? Por que surge essa questão? E aí nós vamos trabalhar nesse bimestre aquilo que vai gerar o sofrimento psíquico por meio das estruturas sociais. Então nós vamos entrar nas psicopatologias sociais, né, o quanto que esse ambiente aí da nossa sociedade afeta a nossa saúde emocional e a nossa saúde mental. Primeiramente, psicopatologia social, ela não representa o termo técnico da psicologia. Então, nós vamos fazer uma leitura crítica, né, aqui dos problemas sociais. E sim, grandes aí problemas sociais encontrados na sociedade, então, aí brasileira. Ok? Então, a psicopatologia social, ela vem lembrar mais uma vez do conceito de quê? Da anomia. Vocês lembram da anomia social de Emile Durkheim? Que ela vai, então, aí, se caracterizar pelo enfraquecimento das normas e das regras sociais, resultando em quê? Dessa desintegração moral e a falta da união social. Então, a falta de igualdade, a falta do direito, a falta da dignidade vai gerar essa desintegração moral e vai gerar, aí que a gente vai falar muitas vezes, advém o sofrimento psíquico. Se eu não tenho voz, se eu não tenho vez, se eu não tenho direito, se eu não tenho educação, se eu não tenho moradia, eu naturalmente já me encontro uma pessoa que não estou inserida em sociedade. Que o meu sofrimento emocional está ligado a essa vulnerabilidade social. Assim, essa abordagem crítica
das narrativas do mal-estar são interdependentes da condição, o quê, gente? Biológica e do ambiente aí social do indivíduo. Então, o sofrimento que nós estamos falando aqui de psicopatologia social não vai pegar só o sofrimento biológico, os sintomas biológicos, depois nós vamos ver lá no DSM, mas nós vamos fazer essa leitura crítica que nós também somos, então, aí, resultados, nós também somos, então, aí, advindos desses problemas que a sociedade se encontra, dessas vulnerabilidades, então, aí, desses grandes problemas, então, aí, social. E nós vamos falar desses grandes problemas sociais. Um deles vai ser o racismo, que é aí, como uma patologia social que devém ali do nosso colonialismo, da nossa forma, então, aí, de colonização, que o racismo apresenta como aquele sintoma inconsciente estrutural. A gente vai falar do racismo estrutural, é algo inconsciente. Desse inconsciente coletivo, dessa herança histórica que foi, então, aí, impostos, né, muitas vezes a nós. Então, dessa normalização do reducionalismo, né, do reducionismo de um determinado, gente, sujeito à cor aí da sua pele. Então, reduziu o negro, reduziu, então, aí, esse ser humano negro a apenas a cor da pele. Então, é das maiores psicopatologias sociais que nós encontramos aí no Brasil, que nós vamos estudar esse semestre. Logo depois, nós vamos estudar, então, aí a criminalidade, né? A criminalidade sendo, então, aí o tráfico de drogas, o crime organizado. E tem uma pesquisa aqui em agosto, é desse ano mesmo, que aponta a criminalidade, o tráfico de drogas, como um dos maiores problemas do Brasil. Embora o Atlas da Violência 2025 tenha registrado a menor taxa de homicídio em 11 anos. Mas os desafios, então, aí continuam, certo? Vamos falar muito do crime organizado, aí para entender um pouquinho da criminalidade, do tráfico de drogas, a questão da Cracolândia, tudo isso vai entrar aqui na nossa aula de criminalidade. A alta da desigualdade social. Então, a gente tem aí, no Brasil, a desigualdade social, que é a concentração de renda de um lado, e a desigualdade, pobreza, a extrema pobreza aí de outro, né? Aí a gente vai falar do desemprego, a gente vai falar da falta aí de serviço. E aí o relatório mundial das Nações Unidas revela um dado, então, alarmante. Estamos aí entre as 8 nações mais desiguais do planeta, gente. O Brasil está entre aí as 8 nações mais desiguais do planeta. Estamos atrás só das nações aí africanas, como outras pesquisas feitas aí pela Fundação FGV em 2019 já indicava que a desigualdade social no país, que aqui no nosso Brasil, aumenta pelo 10º né, trimestre consecutivo, entre o maior período de alta já visto na história, então, aí do nosso país. Isso aqui são dados importantes que eu aí trouxe para vocês, mas nós vamos estudar passo a passo aí dessa alta desigualdade social no Brasil. A polarização política que nós estamos vivendo aí na nossa sociedade, né, dos partidos, então a questão da anarquia, a questão aí de tudo que nós estamos vendo no Senado, tudo que a gente está vendo na nossa política, em ambiente, gente, de alta polarização, as pessoas tendem ao quê? A rejeitar o que não se alinha às suas visões, mesmo que sejam normas estabelecidas, mesmo que sejam leis, mesmo que sejam, então, aí, normas vindas ao longo do tempo, as pessoas tendem a debater para defender esse político, para defender essa esfera, para defender aquilo que eles têm de ideais, baseando-se, então, em conveniências individuais do que em princípios, muitas vezes, universais. Então, a gente tem que ficar muito atento que os nossos pacientes vão vir assim para os nossos consultórios, defendendo a ideologias políticas, defendendo até ídolos políticos, né, a fim de ter uma visão geral, a fim de ter uma visão, então, aí daquilo que eles, então, aí acreditam. Queridos, aqui vai ser algum dos materiais que nós vamos usar aí na aula, né, eu deixo aqui esse link do YouTube, que é de Christian Dunker, um grande aí psicanalista, que ele vai escrever, ele vai falar sobre as psicopatologias sociais, e a gente vai usar como referência esse livro, né, Psicopatologias do Social, Christian Dunker, aí, um dos maiores pesquisadores da USP, então ele vai aí trabalhar com a gente, e nós vamos trabalhar com ele nesse aí bimestre. Certo, queridos? Deixo aqui para vocês o vídeo dele, deixo aqui a nossa referência. Vou deixar também o PDF dela aqui para vocês, de tudo que a gente vai trabalhar nesse bimestre. Deixo aqui as nossas referências, e aí nós encontramos na próxima aula aí para a gente começar a falar sobre o racismo, entendeu? O racismo estrutural, e vamos falar então aí desse grande e grave problema que se torna uma psicopatologia, uma anomia social enraizada, então, aí no nosso meio, na nossa cultura, no nosso português, nas nossas visões, muitas vezes gerais e generalizadas. Queridos, um beijo para vocês e até semana que vem. Qualquer dúvida, estou aí à disposição de todos. Uma boa noite.